Oi, gente! Vamos que vamos começar a brincadeira de falar sobre ciência da felicidade e riscos psicossociais. Vamos começar, fechar a sexta-feira. Eu gostei dessa moda de fechar a sexta-feira com chave de ouro. Então, já vamos conversar por aqui. Ó, o Vasco já chegou. E também entende aí de segurança. Acho ótimo isso. Adoro pessoas que entendem do assunto, que estão dentro das organizações, sabem de como isso vai afetando a gente, de como isso precisa ser tratado com cautela. Esse é um ponto bastante interessante, bastante importante. Seja muito bem-vindo. Vasco está aí, Dani está aí, Bruno está aí. Vamos chegando, cadê a turma chegando? Dona Patrícia Valente, que fala de negociação pela ciência da felicidade. A gente vai falar. Sexta-feira tem que. A sexta-feira pede um clima bom, pede um clima de falar de assuntos que são preocupantes, por um lado, para outras pessoas, mas que a gente vai falar de uma forma leve, de uma forma interessante, de uma forma que realmente vale a pena a gente olhar aqui, tá? Bacana? Vamos trazendo, já chame mais o povo aí, vamos chegando. Dona Patrícia Valente deve estar entrando aí. Chama ela aqui. Tô aqui olhando para ver se ela chega. Vamos que vamos. Já comece, quem já tá aqui já tem dúvidas, quem já tá aí, já tá nas organizações, já tem dúvidas do que a gente pode fazer com essa NR1, que tá aí em maio, já chega de fato a virar lei. Vamos ter que olhar o assunto de saúde mental, riscos psicossociais, não tá só pelas boas práticas, certo? Deixou de ser boas práticas. Onde você? Rodolfo, muito bom. E você, queria falar com você, tem como você deixar eu falar com você? Pode falar comigo, sempre as ordens. Deixa eu ver aqui que Dona Patrícia chegando aqui. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Ah, você queria contar uma história? Então vamos ver essa possibilidade. Tá só vendo o povo chegando aí. E aí que eu tô chamando Patrícia aqui, viu, gente? Eu tô likeado porque a Patrícia já me mandou aqui que tá a postos. E já tô falando com ela pra entrar aqui. Ela tá dizendo que ela já tá. Vai, minha amiga, tá aí. Vai, tá dizendo que não aparece eu online? Vai, Patrícia. Vê, todo mundo tá entrando. Entendi, Rodolfo. Só um minutinho, Rodolfo. Primeiro eu preciso adicionar a Patrícia. Pra daí depois te contar a história, tá bom? Você me contar a história. Deixa eu só ver. Peraí que a Patrícia tá reiniciando o celular dela. Ela tá dizendo que ela entrou aqui. Patrícia tá dizendo que entrou no Instagram. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Peraí. Patrícia tá dizendo que entrou no Instagram e não me viu online. Mas vocês estão chegando, se vocês estão chegando, porque chegou notícias. Mas a gente vai arrumar aqui, sem problemas, tá? Qual é a ideia? Vamos conversar aqui enquanto a Patrícia chega pra a gente trazer mais pessoas. É uma conversa que tende... A ideia é a gente esclarecer alguns pontos de assunto que a gente tá vendo repetir, tá vendo se falar muito, mas falar com um pouco mais de consistência, com conteúdo, com profundidade, com calma, principalmente com calma, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente tratar esse assunto com desespero, simplesmente. Não é essa a ideia.
Isso não vai resolver nada. Tratar, ó, minha parceira Débora já entrou aqui também. Deixa eu aceitar ela aqui agora. Olá! Olá! Deu certo? Deu certo. Não estava aparecendo você online. Eu reiniciei o celular para poder aparecer. Apareceu. Pronto, apareci. Apareceu. Pronto, agora Apareceu. Estamos aqui. estamos aqui. Contextualizando para quem já estava aqui, a gente já tem algumas pessoas chegando aqui, algumas pessoas que a gente já conhece em comum, outras estão chegando aos pouquinhos, mas a ideia é que a gente fale de um assunto que é importante, que a gente está vendo muita gente falar, mas que as pessoas estão falando em um tom de desespero, e a nossa proposta vem aí em outro caminho, porque a gente não gosta desse negócio de desespero, não é a nossa proposta, não é isso que resolve. Então, a ideia não é essa, a ideia é que a gente fale aí pelo tom de felicidade, porque sexta-feira pede um tom muito mais Pede um tom. Pede. desespero Pede uma felicidade intencional. E pede um institucional. comportamento. E pede a vida, pede um comportamento de anticatastroficar, né? Por favor. Você sabe que falar eu ainda estou aprendendo, né? Anticatastroficar. Soletrar, não catastroficar, tá saindo ainda. Então, o primeiro exercício do dia, conjugar o verbo anticatastroficar 3 vezes. Se você conseguir fazer isso, realizar essa façanha 3 vezes seguidas, sem dar nó na língua, começou a aprender. Comecei a aprender. Então, tá certo, tô no caminho. Está no caminho. Tem dias que vai melhores, tem dias que vai piores. Depende da pressa. Depende da pressa. Anticatastroficar é a tônica. Muito bem. Exatamente, é por isso, porque felicidade já deixou de ser objeto de luxo, né? É estratégia, Total. é de fato decisão. É muito treino. Exatamente. Mira já tá de Decisão. caderno para anotar as pérolas. Tirou isso que a gente... Eu vou tentar me comportar aqui hoje. Ou não, né? Ou não. Ou não. Vamos lá. Fazer uma apresentação básica, Paty, para quem está aqui nos acompanhando. Eu sou psicóloga organizacional e de carreira, trabalho dentro das empresas, sei bem como é que está aí os nervosos que estamos vendo dentro dos profissionais, dentro dos líderes, principalmente com esse tema da NR1. Aí, ó, Miriam já está dizendo que dá para se comportar. Então, a gente sabe como esse tema é de fato importante, mas é importante que a gente, de fato, olhe isso com profundidade, com consciência, com, de fato, estratégia e usar isso a nosso favor, usar isso como aliado e não isso como mais uma tarefa, não mais como uma obrigação, mais um peso que já tem tantos na liderança. E aprendo muito com você sabe disso, quem me sabe que você é minha mentora de felicidade. A gente tem uma felicitadora para chamar de minha. Que bom. Nesse caminho, por favor, também se apresente para quem está aqui acompanhando a gente. Conte aí um pouquinho. Então, eu sou Patrícia Valente. Como diz uma amiga minha, eu gosto quando ela se apresenta, ela faz assim: para quem não me conhece, eu sou fulana. E para quem me conhece, eu também sou fulana. Eu também. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Valente. Para quem me conhece, eu também sou Patrícia Valente. Uma pessoa que, como diz uma amiga nossa, a Aline, eu nasci feliz e fui buscar certificação. Concordo com ela. Eu sou especialista em felicidade, em ciência da felicidade, em felicidade enquanto ciência, efetivamente, que é uma formação que hoje eu ouvi uma pessoa me dizer, eu nunca tinha ouvido falar disso antes de você, numa reunião que eu estava aqui um pouco antes. Felicidade é ciência, não tem nada de subjetivo, é escolha, não tem relação com gargalhadas efusivas ou só viver neste polo, sei lá, de loucura e de êxtase, porque isso não se sustenta. Felicidade é escolha, é ajuste de foco, é treino, requer intencionalidade, porque eu gosto muito de comparar com banho. É banho.
É Você bom. toma banho hoje, você toma um banho com os produtos da Victoria's Secret, com sais importados, o que for. No calor de Salvador, então, com menos de 24 horas, você já está Já fedido, precisando de outro banho. Saúde mental é a mesma coisa. Requer a intencionalidade, cuidado, treino e atenção todo santo dia. E felicidade também. É treino, ajuste de foco e é o tempo todo santo dia ligado nisso para a gente. Gosto de pensar assim, para a gente não descambar para o que a gente não quer. A felicidade nos coloca em uma vantagem competitiva em relação a quem não entendeu isso enquanto ciência, treino e escolha, porque aquele clichê que diz assim que não importa o que lhe acontece, importa o que você faz com o que acontece, é clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade. As adversidades e os problemas vão continuar chegando, bom. vão continuar acontecendo. Fato. Agora, o peso que você vai dar a isso aí entre o viés da anticatastrofização, o peso que você vai dar nisso, é que muda o game. Razão pela qual a gente conversando, eu e você, a gente entendeu e entende, prega e vive, né? Transborda em cima disso, o link direto de felicidade com a NR. Total. E que a NR não é um peso para as organizações, é um aliado. É um aliado. Porque se for usado estrategicamente, aumenta inclusive seu faturamento. Porque vai Fato. aumentar a sua produtividade. Porque vai aumentar seu engajamento. Porque vai aumentar o pertencimento. Porque vai aumentar o retorno das pessoas para a organização de forma voluntária. Por quê? O que é que todos os seres humanos querem? Pertencimento, Pertencimento. cuidado, Escutado. atenção, é isso. E não ser mais um, não ser um número. Todos nós queremos ser e somos, em alguma medida ou nível, e precisamos perceber isso, especiais. Então, a ANR eu vejo como um aliado de quem souber tirar disso uma vantagem competitiva e usar como estratégia. Se não for pelo motivo certo, que é pelo outro, passa pelos motivos que sejam equivocados, mas o resultado vai ser o mesmo. Se não for por altruísmo, faça por egoísmo. Vai repercutir positivamente na Do mesmo organização. jeito, Do mesmo jeito. E o bem que se faz não se perde. Em algum lugar ecoa e vai ser o seu defensor, o seu juiz, o seu advogado, o que for. Mas a NR, com esse poder, vamos dizer assim, esse passo largo em relação a reduzir os riscos psicossociais que adoecem as pessoas nas organizações, se você conseguir, através dela, diminuir esse adoecimento, você aumenta a produtividade, você reduz absenteísmo, reduz turnover, reduz o presenteísmo, que é o que eu acho que é mais nocivo, porque você não consegue nem medir. Sim. Entende? É o mais difícil de medir. Enfim, eu só vejo com bons olhos e como vantagem. Ô, Paty, mais do que isso, até conversando com você, isso reforçou, e conversando com quem eu estou hoje com essas trocas, o principal é a gente também começar a ter ações que hoje estão descasadas. A gente tem muitos líderes, muitas empresas que estão já fazendo algumas coisas de cuidados, mas as coisas estão espalhadas. E por isso você perde dinheiro efetivamente e você perde tempo. Porque dinheiro você até consegue recuperar depois, mais para frente. O tempo já era. Uma vez Já que era. foi. Foi. Então, a grande questão, para mim, esse é um grande ponto de diferencial, é você pegar coisas, e isso está sendo muito comum, de eu entrar em algumas empresas, conversar com algumas empresas, alguns líderes, ver que eles já têm ações de cuidado, mas que estão soltas. Não existe uma estratégia que liga tudo. E a NR necessariamente vai pedir, vai fazer com que você conecte essas ações. Então, é muito mais estratégico, porque você tem aí pessoas perdendo de fato dinheiro, no sentido de trazer vários programas que, no final das contas, um só resolveria, Sim. ou uma palestra, uma ação com um líder, onde a gente não amarra com a estratégia de felicidade, que a gente não amarra isso bem com a cultura da empresa, com a realidade da empresa,
e aí você está repetindo. É hoje que eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, naquele outro. Teve um cliente meu que eu achei que ele usou uma palavra, assim, uma frase muito boa, que eu pedi para ele repensar algumas coisas que ele estava fazendo de ações. E aí ele foi para a reunião, para onde ele estava pensando uma ação específica. Eu falei, olha, avalie, só avalie esses pontos do que eu estou lhe dizendo, e orientei ele na decisão do que ele ia para a reunião, e ele voltou dizendo assim, resolvi que percebi depois da nossa conversa que pagar pelo que eu ia pagar era pagar para ser orientado por quem sabe menos que eu. Aí eu falei com ele, eu digo, então, é esse ponto que a gente está vendo. Sabe menos, porque a empresa, a liderança, a equipe é daquele líder. Eu preciso entender qual é a visão que ele tem, como é que ele está se posicionando, para daí a gente fazer algo de fato que vai gerar felicidade naquela pessoa. Existe uma ciência, não é exatamente como você falou, o que eu mais gosto é exatamente disso, né? Quando a gente traz como ciência, não é simplesmente que eu sou feliz, então eu não tenho problemas. Eu Não. sou feliz, então raiva, eu não sinto uma vontade de matar alguém, de pular no pescoço de alguém. Vamos ser bem Vamos realistas que a gente sim. ser bem realista. Vamos ser bem realista. Talvez felicidade, ou André é outra especialista em felicidade que entrou aqui agora. Pode. Então, Tudo bom, Dé? Assim, felicidade talvez lhe ajude a preservar o réu primário sem adoecer. sem adoecer. Que é o Sem mais. adoecer, porque não é sobre controlar. A gente sabe que emoção a gente não controla. A gente doma e é a forma da gente administrar as coisas. E essa administração fica mais leve de acordo com a forma que você recebe as coisas. Aí é que eu entro nesse rolê da anticatastrofização, que é fundamental na vida para a saúde mental de qualquer um. A ANR chega em um momento favorável para, Laís, ser a linha, sabe? Que costura todas essas iniciativas para virar um mosaico bonito, em lugar de vários pedaços de mosaico que são lindos, reluzentes e tal, mas juntos viram uma mandala linda. É uma mandala, a palavra é mandala. Você tem os pedaços de uma mandala nessas estratégias e ações isoladas. Se você bota tudo em um mesmo na mesma página, você tem resultados mais robustos e mais efetivos. Eu já escutei muitas vezes que esse é um raciocínio utópico. Eu digo que as coisas estão mudando. Agora, ainda que não estivessem nesse momento de mudança que a gente tem conversado e observado, então vamos raciocinar assim negativamente no seguinte: sem utopia a gente não sonha, sem sonhar a gente não realiza. Se eu não estou satisfeita, foi um post que eu fiz outro dia sobre isso. Se eu não estou satisfeita com o ambiente de trabalho, com o meu corpo, com a relação que eu estou tendo, com o casamento, com a família, com os meus amigos, se eu não estou satisfeito com os meus resultados e eu não faço absolutamente nada, continuo no mesmo, não faço absolutamente nada para mudar isso, eu estou escolhendo ficar nesse lugar. Eu estou escolhendo que nada mude mesmo. Eu estou escolhendo que tudo fique assim, do jeito que está mesmo. É uma escolha. E se essa for sua escolha, bacana, só não reclama. Segue o fluxo, segue o baile. O que eu percebo nos movimentos hoje, inclusive das lideranças, hoje a gente tem um volume estatisticamente falando, que aqui você via 10 anos atrás. Todo mundo querendo chegar a CEO, chegar a presidente, chegar a diretor. Hoje você vê um movimento de CEOs e de diretores e de presidentes de empresas saindo, pedindo demissão, desistindo, em detrimento da manutenção ou do resgate da sua saúde mental. O que eu tenho visto muito são líderes com relativo nível de consciência e querendo mudar a realidade, mas sem saber como. Muitos. E eu entendo que a NR é a bússola para isso. A ciência da felicidade é lastro, porque eu acho que o processo de felicidade acaba sendo base para todo o resto, visto que você regula a sua perspectiva, seu ajuste de foco. Sim.
E a partir daí é que você consegue avançar com leveza, sem peso, sem por escolha, entende? Então, eu vejo como muito positivo esses movimentos todos. E É, acho que é um caminho sem volta, graças a Deus. graças Graças a Deus. a Oi, Silvana. Silvana tá aí, Camila Tá. também tá aí. Qual é o ponto? E nas nossas trocas, a gente avalia muito isso, a gente tem algumas conversas com líderes. Qual é o ponto? O líder, às vezes, ele consegue ter isso em uma dosagem menor na sua vida, mas ele não consegue passar para a equipe, às vezes, Uhum. porque não sabe como, porque não tem técnica, porque não tem isso. Isso. E aí Não foi treinado para isso. começa a história de que eu tenho E esse é a minha maior preocupação quando a gente começou a trazer a NR1, e a gente tá vendo aí muita gente falar sobre a NR1, porque tá trazendo como se fosse mais uma obrigação para o líder, fosse mais uma tarefa. E eu sempre estou com as minhas lideranças, com as empresas que eu estou trabalhando, sempre assim, ó, deixa eu te falar, isso não é tarefa, isso é decisão. Não é mais uma tarefa. Se você levar a NR1 como tarefa, você vai para um caminho errado. Vai ficar chato, vai ficar pesado. Vamos por outra linha de decisão de que você está decidindo ser feliz e você está decidindo que você quer uma equipe feliz. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu trago muito é a gente entender o seguinte, que eu faço muito uma relação com a lei do cinto de segurança. O que é que aconteceu? Por que a NR1 teve que virar NR1 com riscos psicossociais? A gente deixou de fazer muita coisa lá atrás. E quem fazia era reconhecido só como boas práticas, Nutella, nananã. Né? Quando bem, estava tudo certo, a gente considerava como boas práticas. Mas no normal, é um líder muito bonzinho, é besteira. Então, a grande questão é, por que virou lei? Por que tá virando, porque ninguém aguenta mais o tanto de afastamento que a gente é surpreendido, Isso. e aí eu digo todo mundo que surpreendido porque não tá olhando. Uhum. Se olhasse para essa questão de pessoas, não era tão surpreendido assim. Esse é um ponto. Ninguém aguenta mais processos trabalhistas, porque, fato, a gente tem um número de informação, acesso à informação muito grande. Isso não necessariamente vira conhecimento se a gente não tiver um critério muito importante. Isso é algo que eu escuto muito, que as pessoas falam, mas a gente está acostumado a ser muito simplista. A gente, qualquer coisa, manda pra gente, a gente ri. Aí eu falei, pois é, eu não estou dando risada de qualquer coisa. Eu sou feliz, mas eu não dou risada de qualquer coisa porque me preocupam algumas coisas que a gente normalizou de rir, de fazer piada, de fazer graça. Mas se efetivamente da gente decidir fazer isso de forma consciente, e não desesperada, mas muito estratégica. Peraí, vamos parar e vamos olhar isso aqui direito? Vamos parar e olhar para o que é. Eu estou me sentindo bem? Foi interessante que outro dia uma amiga nossa fez uma palestra, eu liguei para ela, depois mandei um áudio para ela, na verdade, perguntando, você, como é que foi? Foi bem? O que é que você achou da palestra? Como é que você saiu? Aí ela falou assim, não sei como eu me saí, mas eu gostei de fazer. Aí eu falei assim, deixa eu só te dar uma noção de realidade, que se você gostou de fazer, com certeza você foi bem. Porque não tem como a gente gostar de algo que não foi bem feito, né? Ainda mais uma pessoa que se dedica, que estuda, que não foi fazer à toa. Ela simplesmente se dedicou, de fato preparou o melhor. Então eu falei para você, se você gostou do que você fez, se você saiu com essa sensação de que gostei de fazer isso, então eu tenho certeza que você foi bem avaliado. Sim. Não significa ser bem avaliado, e não é porque eu sou feliz que eu acho que eu estou agradando todo mundo, e tá tudo lindo, todo mundo são só flores. Existe uma diferença. Com certeza teve alguém que estava na palestra que não Sim, gostou. sim. Mas isso não deixa abalar a minha felicidade Uhum. de lidar com isso. Pô, eu gostei do que eu fiz, eu fiz com o meu melhor, eu entreguei o que eu melhor sabia. E ela tem frases que são só bem dela também. A gente tem essa característica, né? Essa Nosso característica. povo tem umas É, coisas. É é. só povo, mas é exatamente isso. Esse olhar de cuidado, de felicidade, de decisão mesmo.
né? E líderes tomam decisões toda hora. Uhum. Por que a gente pode decidir por coisas mais pesadas e a gente não pode decidir por coisas mais leves? Ser leve, Exatamente. feliz, não é mais artigo de luxo. Esse é o ponto que eu acho que converge muito, tanto do que eu falo, do que você fala. A gente saber que vai passar por perrengues, vai ter complicações. Vai ter horas que eu vou parar, olhar para o problema e falar assim, eu faço o que agora com isso? É isso. Olha só, tem um livro que eu recomendo muito para as pessoas, que eu gosto muito dele, Líderes se servem por último. O Líderes se que servem. é Se servem por último? Muito, eu não me lembro o autor, não. É um livro da capa cinza, assim, eu gosto muito. É assim, qual é o papel de um líder? É Uhum. orientar, conectar as pessoas dentro de um mesmo ecossistema em prol de um objetivo maior, que é o objetivo no caso das organizações da corporação, da empresa, os motivos e a razão de existir da empresa. É orientar, é conectar, é inspirar, é enxergar as singularidades e botar cada um nos seus devidos lugares. Aquele velho papo, né, de você foi ensinar um peixe a voar, por melhor que seja um instrutor, o fracasso é certo. Agora, se você soltar na água, ele vai destruir o que tem na frente, vai deslanchar. Então, o papel do líder é olhar muito essas singularidades e desenvolver mesmo a habilidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos, inspirar, não digo motivar, porque você não motiva ninguém a nada, mas você inspira, você ajuda a lapidar, você ajuda a desenvolver habilidades, você ajuda a performar, você ajuda a transformar a vida daquelas pessoas. Me diga, nesse contexto, por que precisa ser pesado? Porque você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões em relação a demissões, a contratações, a renegociação de prazos, a renegociação de pagamentos, dependendo da função que você exerce na empresa. Uhum. Mas você lidera pessoas prioritariamente para isso. É para inspirar, para ajudar a performar, para lapidar, para observar as singularidades, ver o que está dando certo e o que não está, mexer nesse tabuleiro que é a organização, construir, assumir responsabilidades que às vezes são solitárias, o cargo de liderança. Cargos de liderança são cargos muito solitários. Depende. Não vamos confundir a solidão com solitude. Não vamos confundir. É necessário, são os cargos de liderança, é necessário que você tenha seus momentos, sim, de solitude, de consulta a você mesmo para tomar suas decisões, para fazer as avaliações em cima do que você pode bancar. Eu tenho essa decisão para tomar e tenho 2 ou 3 soluções possíveis. Se der, se der merda nessa situação aqui, eu vou fazer o Se quê? desencarna. E nessa eu faço o quê? Faz esse papel de antecipação e de advogado do diabo para ver o que é que você consegue bancar para ajustar, acomodar. A solitude lhe ajuda nisso. A solidão não nos ajuda em nada nunca. Eu vi e falei sobre isso esses dias, uma pessoa falando sobre um estudo que saiu recentemente que eu não li ainda, mas eu só vi o estudo, eu não parei para dar uma sacada, que diz que nós somos indivíduos que necessitamos tanto uns dos outros, que a solidão nos adoece e acaba com o nosso sistema imunológico, tanto quanto se nós fumássemos 15 cigarros por dia. Isso é um dado absurdo. Isso é um dado Isso absurdo. em uma palestra semana passada também, vi? Falando do estudo Pois é, também. então, Ainda me aprofundei no estudo também, mas quero saber. exato. Então, assim, as lideranças estão aí para servir. Servir não é se machucar. Servir é estar o tempo todo cuidando de se retroalimentar, porque a gente só dá o que tem. Fato. Então, não precisa ser pesado. Uma vez, Paty, você estava em um evento, não lembro qual mais eu estava com você, e você falou algo que para mim fez muito sentido, que você falou que liderar é deixar florescer. É, É deixar é. florescer. Lida para ser jardineiro. Tá, aí Simplesmente. pra isso. E o que eu costumo dizer, eu escuto também essa frase muito de que a função de líder é sozinho. Eu costumo dizer que a função de liderança
te pede, primeira coisa, é você saber de mudar de turma. Uhum. Porque antes de você ocupar um lugar de liderança, você faz parte de uma turma. E quando você se torna líder, efetivamente, você tem que andar com outra turma. Outra turma, exatamente. Qual a turma que você vai andar quando você se torna líder? Outros líderes. Outros líderes. Porque sim, é o meio que a gente sabe que o meio interfere, o meio influencia, não te determina. Eu gosto bastante de frisar, ele não é determinante, mas sim ele vai influenciar. Sim. Não tem como a gente fingir que não, o meio que eu ando não interessa. Se interessa, influencia, vai fazer você olhar mais para a felicidade ou mais para a catástrofe. Então, importante a gente quer crescer, eu vejo muito isso, esse movimento das pessoas ocupando esses lugares de gestão, esses lugares de liderança, mas querer continuar com a mesma turma de lá atrás, que não assumiu a responsabilidade, que não assumiu o empenho, né, o ônus e o bônus de ser líder. E você falou de uma palavra que eu falo muito, que eu digo a todo mundo, que ansiedade, que é um dos nossos mal dos séculos aí, ansiedade é desconexão. Você desconecta todo o presente para conectar com o futuro e para se conectar com a catástrofe. Enfim, é isso. Ansiedade, se a gente resumir, bem resumido, é isso. Você acabou de desligar com o presente e foi lá para o futuro de um jeito ruim. Conectou lá com aquele futuro que é da sua imaginação, mas o nosso cérebro ele não separa o que é imaginação de realidade. Então, quando a gente parte para a ansiedade, para essas imaginações, a gente não imagina nunca cenários legais. Nunca, nunca. E aí é que, para mim, entra muito esse olhar da saúde mental de que saúde mental é prevenção. Sim. Prevenção. Por que a gente está com a NR1 falando de que um dos pontos importantes da NR1 é mapear esses riscos? Sim. Porque primeiro eu preciso mapear. Primeiro eu preciso saber o que é. Primeiro eu preciso saber qual é o risco que eu estou envolvida, para daí eu tomar uma decisão do que eu vou fazer a partir daí. A partir daí, o que é que eu faço? Sim. Se eu não sei, porque o grande ponto que a gente vê as pessoas criticarem eu não sei, a psicologia ou risco psicossocial é muito subjetivo. E eu costumo dizer, eu falei, ok, psicologia, a subjetividade é de fato subjetivo, não é palpável. Mas os efeitos disso, os comportamentos que uma pessoa adoentada está, é visível. É totalmente concreto, não é abstrato. E a gente olhar muito para isso. O primeiro teste que eu costumo fazer com todo mundo é que quando a gente fala de saúde mental, ninguém pensa em algo saudável. Todo mundo só lembra das cenas dos sanatórios da vida. A gente só lembra das doenças. Sim. Esse é um ponto. Uhum. Por que a gente fala de médico, todo mundo lembra de saudável, ótimo. Eu faço meu check-up. A gente até enche o peito para dizer que eu faço meu dia. Mas na hora que eu falo de saúde mental, eu imagino as piores coisas. Então, esse tom é diferente. Mudar. Esse tom precisa mudar, porque assim, primeiro, vamos entender que segundo a Organização Mundial de Saúde, estar saudável não é estar ausente de doenças. Saúde é um bem-estar geral, né, em cima do seu bem-estar, na sua saúde física, mental, emocional, enfim, existe uma percepção equivocada. Não é ausência de patologias físicas. E saúde mental não tem rigorosamente nada de subjetivo, visto que uma saúde mental acometida, ela gera, ela reverbera em reações físicas. E hoje é sexta-feira, né? Na quarta-feira, eu acho, eu estava, por acaso, encontrei com um cidadão que eu conheço, engenheiro, e que ele é cético de tudo. Então, Gosto desses. eu costume. eu encontrei com ele, ele fez assim, vi que você estava aí já fala num tom jocoso.
Vi que você estava em mais uma dessas coisas que você gosta de inteligência emocional no fim de semana, que eu vi uma postagem sua. Eu falei, estava em mais uma dessas coisas que eu gosto e você não gosta. Ele fez, não é que eu não goste. Aí já se defende, não é que eu não goste. Eu só não acredito nessas coisas tão subjetivas. Aí eu dei risada e na hora eu tive um insight. Aquela risada de sua, sei. Então, aquela incontinência facial. Aí eu dei uma risadinha assim, falei, me mostra onde está a sua TV. Ele fez, que TV? Olha, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha formulado isso. Saiu, quando eu vi já tinha saído. Eu falei, me mostra onde está a sua TV. Ele fez, que TV? Fiz aquela que projeta os seus pensamentos, as suas emoções, aquela que mostra para o mundo. Ele fez, como assim? Eu disse, pô, subjetivo não existe. Então você tem que mostrar, tem que ser tangível. Me mostre. Você tem a matéria dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, das suas emoções? Não, né, Patrícia? Eu disse, você tem subjetividade? Eu não Ó, sabia. Ó, oh, ó, ó. nós somos seres subjetivos que tangibilizamos as coisas. Nós somos fisicamente a tecla SAP das nossas subjetividades para o mundo. Sim. Se esse não for o seu entendimento, a fim de que você possa regular as suas coisas e qualificar a sua existência aqui, você não só adoece, como ele é um indivíduo adoecido, fisicamente falando, porque só de infarto já foram 2, como você adoece o entorno. Como é que você não consegue entender isso? Patrícia, não venha para cá me bugar, não, viu? Não estou interessado nessas conversas. Eu falei, por que estava ficando tão bom? Tava divertido, menino. Agora que estava ficando divertido. Agora que eu tava começando a falar com você direito. Né? Então, é sobre isso. Não tem subjetividade em mapeamento de riscos psicossociais, porque há uma tangibilização desses riscos no corpo, na organização, no corpo físico ou no corpo das organizações. Nas organizações, você vê através dos resultados e do que acontece, e nas pessoas você vê através dos adoecimentos. Foi o que a gente aprendeu recentemente, que as nossas manifestações físicas são as fofocas que o nosso corpo conta a respeito das nossas emoções. Adorei isso. A gente adorou isso. Você ouviu, compartilhou e todo mundo se aproveitou. Estou adorando isso. Ó, Miriam tá colocando aqui, eu achei interessante que Miriam colocou aqui que mexer nas feridas dói. Dói. Eu costumo dizer que não mexer também Não, dói. mexer também dói. Você escolhe Escolha, qual é a dor que você vai bancar. porque esse é É um isso. ponto, e você deu esse exemplo dessa pessoa que você encontrou, e quem anda um pouquinho aqui comigo, você sabe que os engenheiros, né? Essa galera. Tem uma atenção especial, né? Da minha pessoa, tem uma convivência mais próxima com você. Então. E o que eu costumo dizer é o seguinte, que eles são muito bons nos cálculos, são muito bons nas decisões rápidas, e que isso foi feito por pessoas. Eu falei com ele, veja só, esses cálculos que vocês usam são feitos por pessoas, foi organizado por alguém. Isso. E da faculdade de engenharia sai engenheiros. Uhum. Ok. Aí eu falei com ele, sai todo mundo igual? Porque é ciência exata, teoricamente, saiu todo mundo igual. Aí ele, Linha de montagem. não, porque eu não sou igual a umas pessoas que formaram comigo. Eu falei, então veja bem, se isso é subjetividade ou não. Você pode não acreditar. Eu costumo dizer que eu não convenço ninguém. Eu escutei por muito tempo, né, e muito próximo dentro de casa, que o que funcionava era a psicologia do tapa. Aí eu falei, engraçado que você acredita na psicologia do tapa, nunca vi você dar um tapa. Não entendi. Veja bem, não está fazendo muita coerência. Cadê a congruência? Não está fazendo muita congruência sobre isso. E veja, a gente olha para essas pessoas e a gente vê que sim, não é só o fato de mexer nas feridas. Eu costumo dizer a todo mundo, vamos ser gentil com a conversa.
interna, e eu costumo dizer que, como psicóloga, o meu principal tarefa é ser gentil com as feridas dos outros. Vamos, porque a NR1 também veio para aí. A sensação que eu tenho muito é de que tava todo mundo já pedindo alguma ação, algumas coisas, algum socorro, Isso. e a gente não via. O que aconteceu? Veio lá, a NR1 fez assim, pronto, agora não é mais um pedido, agora é intimação. Agora, de fato, uma obrigação, porque a gente não ouviu o pedido que estava lá já Latente. latente, fato. Latente. Então, esse é Latente. o ponto, né? E você falou isso, eu lembrei que recentemente há uma pessoa que trabalhou comigo e é amigo, ele falou assim, digo, nossa, agora que eu estou um pouco mais distante de você, fisicamente falando, é que eu vejo que você sempre foi muito paciente de esperar a hora que você já sabia que eu ia chegar àquela conclusão e eu chegar. Aí eu falei assim, mas eu precisava ser gentil com você. Não dá Com o tempo de cada pra um. jogar na cara de qualquer jeito, de qualquer hora, né? É por Então, isso que eu jamais poderia ser psicóloga. Vê se eu tenho paciência para esperar, gente. você não tem. Não tem. Eu chego logo falando, meu filho, deixa eu te explicar como é que funciona. Deixa eu te botar. Te explicar como é que funciona. É bem isso. Silvana está aqui dizendo que tem alguma grande parte da engenharia que é subjetiva. Tem. Vi. A esmagadora maioria dos seres humanos entendem a subjetividade. Eu dei o exemplo do engenheiro só porque foi um engenheiro mesmo, que eu encontrei e que a gente já teve alguns embates filosóficos, porque ele é casado com uma mulher da área de desenvolvimento humano. Excelência. Então você imagina a confusão dentro de casa. Não tá nada. É. Ela é da área de desenvolvimento humano e ele se diz cético. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse a ele, e fico à vontade de dizer porque eu já disse a ele. Eu não acredito que você seja cético, até porque a gente não consegue avançar, não consegue de forma sustentável e saudável avançar durante tantos anos em um relacionamento bem bacana, como o que vocês têm, porque eles têm um casamento bem legal. Se você não enxergasse com bons olhos e admirasse, em alguma medida, o trabalho dela, o desenvolvimento e o raciocínio. O que eu acredito sobre você não é no ceticismo, é no seu sistema de defesa. Costumo de. É o que eu. Ele, por enquanto, está escolhendo a dor de não mexer. A dor de não mexer, Isso entende? Então, eu realmente acho isso. Mas aí ele tem sempre esse discurso, né? De bater na subjetividade, de bater na subjetividade. Eu vou dizer o que eu já disse a ele em mais de uma ocasião também, que na minha opinião, essa necessidade de falar tanto, de verbalizar tanto sobre a negação da subjetividade é para se convencer. Enfim, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas acabou. mas a minha leitura dele é exatamente essa. É Mas exatamente essa. Porque nós somos razoavelmente inteligentes o suficiente para negar, se for o caso. Mas como adultos funcionais, sabemos exatamente o que se passa na cabeça da gente, as nossas singularidades e tudo que a gente esconde e que a gente só reconhece naquele espaço estreito entre a gente e o nosso travesseiro. Entende? Então, é esperar pacientemente o tempo de cada um. Mas que chega, chega. o que eu costumo colocar, a gente entendeu o seguinte, e quando a gente falou de ciência da felicidade, a gente fala de negociação, e eu costumo ouvir muito que as pessoas. A frase que a gente vê aí, um bordão muito, é assim: lidar com gente é difícil. Aí eu digo, olha, eu particularmente não acho. Não acho. Eu divirto bastante lidando com gente. Gosto bastante, inclusive. Não Gosto foi. bastante. Mas o grande ponto é que lidar com pessoas exige e pede tempo. Né? É engraçado
engraçado que você fala que você não tem paciência para ser psicóloga, e eu super concordo. Não tenho. Mas veja, você, enquanto líder, você tem muita assertividade e muita paciência para dizer a ele assim, deixa eu te falar, procura uma psicóloga, procura, vai ler isso aqui, vai para esse caminho de cá, por gentileza. E esse é o ponto, né? A liderança, ela vai pelo exemplo. Como é que você, enquanto liderança, enquanto pessoa da ciência da felicidade, vai falar da felicidade e a gente vai olhar para você e vai ver uma pessoa emburrada? Tem como. Porque, veja, não é uma pessoa que não tenha tristeza, não é uma pessoa que não tenha raiva, mas é uma pessoa nitidamente emburrada o tempo todo, enfesada o tempo todo, e a gente sabe que até por que a expressão enfesada vem literalmente de algo que não está funcionando fisicamente falando. Fisicamente falando. Exatamente. Então, esse é um ponto de que a gente olhar de que não vai dar para a gente ter, e isso a NR1, para mim, vai deixar cada vez mais nítido, e por isso eu concordo com você que é um caminho sem volta, de que não vai dar para eu falar de saúde mental, não vai dar para eu implantar um programa de cuidado com riscos psicossociais, e eu olhar e a minha equipe olhar para mim e ver uma pessoa adoentada. Uma pessoa adoentada que não cuida da sua doença, porque o problema não é ter a doença. Eu e você não somos. É negar. O problema é negar. Saúde maravilhosas, Não. não somos. Não. O problema é negar. Mas reconhece que tem isso aqui e reconhece o recado. Isso. A gente reconhece o caminho que me leva para esse adoecimento. Uhum. Porque aí eu sei, se eu sei o caminho, eu sei não começar o caminho. Sim. Eu sei parar no caminho. Sim. Esse é o ponto que é mais fundamental. Se a gente entender a NR1 como mais uma tarefa, você vai ter líderes que não são, não estão bem, não estão funcionais, estão lá pesados, estão achando que liderança, e isso é um ponto interessante a gente entender que por que hoje em dia a gente vê aí a geração mais nova, muita gente não querendo assumir os lugares de CEO, CFO, CEO, por quê? Porque a gente mostrou a eles que não dá certo. Esse formato Eles estão olhando, que nos trouxe. Assim, eu não quero isso aí, não. Esse formato que nos trouxe até aqui não vai nos levar à próxima etapa. Não. Sabe? Eu gosto demais, demais, demais da forma de conduzir e pensar de um queridíssimo amigo nosso e com quem a gente já fez já passou por alguns processos de aprendizado, vendo ele falar, que é Luiz França. Para mim, é um mestre na construção, na forja, no desenho, de implementação de culturas organizacionais. Sim. Mas de uma outra perspectiva, nessa perspectiva do futuro, que não é tão futuro assim, que porque já chegou a necessidade da cultura de confiança. Sim. Cultura de confiança não é você confiar em todo mundo, achar todo mundo lindo e delargar. É você desenvolver e lapidar mesmo essa habilidade de entender até onde você pode ir com cada um, saber qual é a área, ter esse feeling, né, para ler qual é a área de maestria de cada um, permitir que floresça, contribuir adubando esse jardim aí, sabe? Fazendo esse trabalho de jardineiro. É muito subjetivo, muito empírico, eu já tenho tanto problema em casa, eu vou arrumar, vou cuidar dos problemas dos outros na empresa. Não, você vai evitar que aconteçam para poder a sua liderança fluir mais fácil. Agora, não vai ser com a receita que você tem. A receita que você tem não funciona mais. Não funciona mais. A gente precisa assumir outros padrões, outras receitas. Os padrões de relacionamento, de consumo, de comportamento, vem mudando cada vez mais rápido. À medida em que o ser humano vai ampliando mais a sua consciência, vai entendendo mais as suas possibilidades, as suas perspectivas, entendendo mais sobre si próprio,
os seus aceites e os seus não aceites, os seus inegociáveis, a sua clareza. E é isso que a gente vem buscando cada vez mais, vai ficando cada vez mais nítido. E à medida que essas coisas vão ficando nítidas, você vai estabelecendo limites e entendendo os caminhos que você quer trilhar. Então, assim, as coisas têm começo, meio e fim. Hoje, se prioriza as experiências que as organizações nos oferecem, que, que os projetos viabilizam, que as ideias, não é todo mundo. A gente vive numa realidade capitalista. Eu falei isso hoje à tarde. Eu sou essencialmente capitalista. Bacana. Mas eu prego um capitalismo consciente, não um canibalismo a qualquer custo. Sim. Capitalismo não é canibalismo. E existe uma diferença gritante nisso. Gritante, gritante. Mas se você colocar alguém que pratica o canibalismo para justificar, ele vai justificar e justificar muito bem, porque nós somos bons em justificativa. Mas sabemos que não é assim que funciona. Então a gente precisa acompanhar as mudanças desses novos eus que cada um carrega dentro de si. Eu digo que da pandemia eu pessoalmente só lamento as perdas e a forma que essas perdas aconteceram, sobretudo na primeira etapa, quando as pessoas não podiam nem se despedir dos seus. Imagino e presenciei algumas tragédias e traumas que vão ficar para sempre, mas não vivi nenhum, mas presenciei alguns. Mas, assim, a pandemia trouxe de positivo a aceleração, esse freio de arrumação e essa aceleração que nós estamos precisando experienciar. Então, nós somos obrigados a nos reposicionar, a nos readequar. Não existe volta à normalidade. Não tem, a gente não vai voltar nunca ao que era. E que bom que a gente tem outras perspectivas e outras formas e outros entendimentos em relação às coisas. Só que isso nos mostrou que dá para que as coisas sejam sempre muito rápidas, mas o rápidas não é acelerado a ponto da gente adoecer, não conseguir acompanhar, se cobrar, se frustrar. É rápida na possibilidade de avanço, de evolução, sabe? Não é rápida na proposta do adoecimento, porque cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós tem uma forma de conduzir mesmo, de receber. É aquele negócio da formação de trauma, né? E nós duas estávamos juntas e passamos pela mesma situação. Para mim virou um trauma, para você virou uma história. Exato. Fato. É a forma que cada um recebe, que é de acordo com o seu mapa. Ai, porque nós estamos numa geração de mimizentos. Hoje todo mundo é mimizento. Em alguma medida eu posso até concordar com isso. Tem muito mimimi, muitas coisas. Tem muita gente mas é porque tem muita gente mimizenta, sim. Mas hoje é que a gente tem menos medo de falar aquilo que nos incomoda. E até na perspectiva, Paty, da frase, né, que você aprendeu e compartilhou com a gente sobre as fofocas, o corpo são as fofocas. O que eu costumo dizer é que assim, ó, os mimizentos só tomaram voz, tomaram visibilidade, tomaram nome, tomaram perfil de rede social. A gente tinha adoecimentos que a gente não explicava. Adoecimentos calados. Eram os mal súbitos que a gente não sabia como. Eram as alergias, as reações, as mais diversas coisas, né? E quando a gente fala de aceleração, eu concordo com você também que, para mim, a pandemia o que veio foi a aceleração. O que é que ela trouxe foi a aceleração. E eu costumo dizer assim, ó, uma coisa é uma pessoa que acabou de tirar a carteira de habilitação, tem aí 6 meses, e estava pegando um carro e voltando a 100 por hora. Outra coisa é um piloto, aí vamos falar do nosso querido Ayrton Senna, correndo a 200 por hora. Ele sabe o que ele está fazendo e ele sabia aonde ele podia fazer isso. Ele não pegava qualquer carro em qualquer lugar. Então, esse é o grande ponto, né? A aceleração veio para todo mundo. Sim. Fato. A aceleração veio. O que é que a gente vai fazer? Vai ficar bom? Vai se tornar um bom piloto? Ou eu vou ser um piloto amador o resto da vida? Esse é o grande ponto, né? Eu brinco muito e eu agradeço muito que quando eu comecei na mineração, eu tive um supervisor de
diária, que eu disse a ele assim, eu digo, eu vou levar esse aprendizado para o resto da vida, porque eu ainda, no início, cheguei, teve um dia que eu fui e falei com ele assim, então explodiu tudo. Aí ele falou assim, explodiu não, detonou. Aí eu falei, oi? A mesma coisa. Aí ele fez assim, não, qual a diferença da explosão para detonação? Você sabe? Eu falei, não, não sei. Aí ele fez assim, vou te dizer para você não esquecer. Aí eu falei, ok, pode falar. Aí ele falou assim, ó, explosão não tem controle nenhum. O negócio explodiu, foi de qualquer jeito, foi pra lá, aleatoriamente. Detonação, a gente tem intenção, a gente sabe o que quer e a gente sabe qual é a consequência e sabe até onde vai. Tá tudo sob o meu controle. Então eu sei que tem intencionalidade. Não acontece por acaso. Não. Aleatória. E quando ele falou isso, eu falei com ele que eu levaria para o resto da vida, porque a gente, levando para o corpo humano, eu vou muito nessa mesma linha. Você quer explodir ou você quer detonar? Eu quero detonar, eu aprendi isso agora. Entendeu? Você quer explodir ou você quer ser uma Detonar. coisa desinteressada, aleatória, que outra pessoa te gatilha e você vai lá e explode? Ou você quer detonar? É isso aí. Você tem a intenção de quando vou ser firme, quando vou ser um pouco mais objetivo, ou quando eu vou ser, sim, mais suave para deixar a suavidade, a leveza levar, né? Então, André e Milha tá colocando essa frase. Adorava Eu me detonar, vou guardar apropriei. isso. Guardei isso para a vida, já copiei. Isso vai muito, me leva muito para o contexto de, você sabe disso, Miriam também, porque já passaram pela jornada de negociação comigo. Vai muito de negociação e vai muito de felicidade. Porque felicidade não é, como a gente já disse, a ausência de problemas. Vão continuar acontecendo e às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, consciência da felicidade, independente disso. Assim, nesse contexto de detonar, a gente precisa ter muita ciência de três coisas em relação ao entorno e em relação ao outro, ao interlocutor, aos interlocutores, aos atores envolvidos em um processo quando a gente vai decidir detonar. É como o outro pensa, age, reage e interage. Isso é uma coisa que a gente vê muito na jornada. Se você consegue se antecipar ao que o entorno, a como o entorno pensa, age, reage e interage, você toma decisões absolutamente intencionais e conscientes. Absolutamente. A razão pela qual é tão importante, e eu prego muito isso no processo da jornada, a gente precisa contar com o caráter, com o bom caráter e com as boas intenções do outro. Por isso que eu tenho tanto cuidado, e você sabe disso, quando eu vou ensinar sobre esse caminho de pensar, de ler como o outro pensa, age, reage, interage. Porque quem está com essa habilidade desenvolvida precisa ter ética. Total. Sobretudo se você vai escolher detonar. E, Sensacional. e esse é um ponto interessante, Paty, porque eu fiz a jornada com você. Saber o momento que eu vou aprender a negociar. Uhum. Será que a minha doença, a fofoca que meu corpo está contando para mim, é hora de eu entrar nisso ou não? Né? Então, a grande questão é muito essa. Às vezes, e aí, tá um negócio que, quando você deu o exemplo aí da pessoa que você encontrou e que Miriam escreveu aí que mexer nas feridas dói, a gente saber e a gente ter do lado pessoas com quem a gente sabe, com quem eu dou autorização para mexer. Eu não dou autorização para qualquer pessoa mexer na minha ferida, assim como eu também tenho muito cuidado de, ao mexer com as feridas dos outros. Isso é muito importante. Né? Eu digo a todo mundo, muita gente fala assim, nossa, você nem parece psicóloga. Eu escuto isso muito e eu costumo dizer assim, porque eu não vou sair dando diagnóstico aleatoriamente. Você não está no elevador e eu vou te dar um rótulo. Não espere. Se é isso que você está esperando enquanto psicólogo, ou que eu vá estar analisando nos mínimos detalhes, tudo, toda hora, 24 horas, eu falei assim, não. Algumas coisas, sim, para mim, o meu olho treinado,
Não tem jeito. A gente não consegue Não é desver. possível Não dizer, consegue já avisei. desver. Agora, se meter é outro rolê. Agora, eu decido para quem que eu vou contar o que eu vi. Exatamente. Como Miriam colocou aí, é ambiente seguro. É exatamente isso. Será que eu vou querer sempre dar certo, sempre que todo mundo acerte? Eu não dou espaço para o erro, né? Eu sou sempre aquela pessoa avaliadora, eu não consigo deixar com que as pessoas relaxem e sejam quem são na minha frente, porque eu estou analisando no detalhe. Tem Não, nem não é graça ter isso. nem graça Tem nem sobre isso. graça. Mais do que não ter graça, e eu vejo muito isso nos papéis de liderança, é cansativo. Eu falei, gente, Cansativo. eu não ia me sobre o Cansativo. outro, não. Eu não ia me suportar. Ia ser chato para mim, ia ser cansativo para mim. Cansativo. Então, saber qual é aonde a gente usa o talento todo, né? Então, esse é o ponto fundamental que a gente traz nas nossas discussões, na minha atuação. Eu costumo dizer que, quando eu fiz a jornada com você, eu comecei a dar nomes a algumas coisas que eu gosto para fazer. Eu falei assim, menina, eu consegui tangibilizar melhor isso aqui. É muito interessante. E, de fato, também consegui contribuir com você por esses vieses de, peraí, negocie um pouco melhor aí, de seja mais gentil, não é hora de tocar. Sim, sim. Esse é o ponto crucial para a gente, seja, e aí a decisão de ter felicidade como ciência, fato. Você sabe que os seus livros, né? É fantástico que quando eu citei de um livro, você veio lá, né? Fez o post seguinte, se exibindo todos os livros, Exibindo. se exibindo. E já tem o segundo. Ousadia, eu já disse a todo mundo, dei dinheiro, mas não deu ousadia. Ah, não deu ousadia, que eu me espalho. Esse é o ponto. Da onde a gente consegue, de fato, olhar com esse olhar gentil e sim, não de desespero, mas felicidade como ciência, não felicidade aleatoriamente. A inteligência emocional, sim, ela é importante, ela é predatória, a gente Sim. sabe. E como é que você está desenvolvendo a sua? Você está deixando quietinha, achando que vai vir como item de série, né? Não vai, Não vai, não vai, não vai. né? Por mais que Não você vai pense. acontecer o acaso. Vai ter que ir desenvolvendo essa inteligência emocional, como todas as outras. Sim. Né? Nesse mês, a primeira live que eu fiz foi falando um pouco do autismo, foi do dia do autismo, e eu achei sensacional que Milena trouxe. Eu falei, Milena, é exatamente isso, esse entendimento de que dificuldade neurológica não é dificuldade cognitiva. Será que a gente sabe olhar para as pessoas que a gente está? E quando a gente fala de diversidade, inclusão, que também está dentro da saúde mental, quando a gente tem pessoas diversas, a gente é mais saudável mentalmente, isso já está bem comprovado também. Não Isso. tem, não são vozes da minha cabeça, existam, Ainda que elas desistam. mas já está comprovado que o Ó, ambiente diverso ele termina te deixando muito mais enriquece. mentalmente, porque você aprende. Eu costumo dizer assim, se você lida com o diferente dentro da sua empresa, quando você lidar com isso no mundo lá fora, fica muito mais fácil. Interessante isso, esse ponto da gente trazer. Se a gente olhar, é muito nesse caminho de que os riscos psicossociais com as ignorâncias, ela vai te levar para onde? Ela vai te levar para o burnout. Agora, se eu pego os riscos psicossociais com a consciência, com a ação, com equilíbrio, com de fato um cuidado aí apurado, um olhar, isso sim eu vou levar para o equilíbrio, eu vou levar para uma estratégia, eu vou levar como diferencial e não como mais uma obrigação. Eu acho que esse é o ponto, é o que eu considero fundamental como recado importante aí para a gente, né? Esse é o ponto. O desafio sobre a NR é ajustar esse olhar. A implementação e a aceitação é aliado, não é ameaça. E como aliado, enquanto líder, enquanto organização, vai contribuir muito para os seus resultados, para a sua produtividade. O que é necessário? A disposição para a implementação
E, óbvio, todo o processo de implementação, tudo que chega de novo, de novidade e tal, gera um desconforto porque você vai sair do automático daquilo que você estava acostumado, daquilo que você entendia como verdade absoluta. Para além disso, vai passar a ser aliado. Quando entrar no automático, essa nova perspectiva passa a ser aliado. E ponto. E Fato. ponto. É sem volta. E vai lhe Sim. ajudar. É vantagem competitiva, gente. Esse E se é você o botar diferencial. isso junto com consciência da felicidade, o que é que você está fazendo? Felicidade é base, é lastro. É essa perspectiva. Ajustado isso, todo o resto que você constrói tem um pilar sólido. Eu Sim. entendo que ciência da felicidade, neste contexto, neste momento especificamente da implementação da NR, é um soldado dos mais valiosos. Sim. Fato. Entendeu? É um soldado para De fato, contribuir sobremaneira para todo o resto da construção da sua organização. vai te posicionar no alto da montanha. Pô, entende? E bacana. Vamos embora, porque é caminho sem volta mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, Eu, você pode reclamar, você pode eu não espernear, sou. mas é caminho sem volta mesmo, e desse caminho sem volta você ainda vai agradecer. Ah, mas eu não acredito. Bom, acreditando, não acreditando, tá aí. Tá posto. Tá posto. Tá posto. Felizmente tá posto. Eu, Demorou, tá ótimo. eu falo muito isso e adoro falar isso, e a gente fala de uma tranquilidade. Não precisa acreditar em mim, não. Vai lá e teste. Vai lá e teste. Duvide de mim. Duvide. Vai se Você já me viu dizendo isso em treinamento. Falar, ó, tá vendo tudo que eu disse? Eu quero que você duvide. Duvide, vá lá, teste e volte para me dizer que eu estava errada. Só isso que eu quero. já voltou pra Não, até agora não. agora. Como eu coloquei lá no grupo da nossa jornada, foi o que eu falei, eu digo, eu tô exibida, tá? Tô agora negociando com a mentora. É isso. Tô criando uns monstros. Nível. Exatamente, porque a gente não tem retorno da ré aí. Tô criando uns monstrinhos, ó. Que miséria. Eu digo, ó, tô só subindo o nível, viu? Tô negociando agora com quem ensina a negociar. Ensina a negociar, é isso aí. E esse é o ponto da gente entender que tem como fazer. A NR1 tá a lei, lei existe para de fato ser cumprida, mas cumprido com satisfação, dá para ser divertido no caminho. Dá pra, É só não uma só dá para regulamentação. isso acontecer e fica muito mais leve, né? É só uma regulamentação, é só o passo a passo do que você deve fazer e implementar para tornar todo o processo mais leve e mais frutífero. E não Isso. é utopia. Escolha bem os parceiros para fazer essa implementação. É isso. E não é utopia. Não há utopia. É absolutamente tangível. E tem resultados. A grande questão é essa. É absolutamente tangível. Tudo que você consegue medir é tangível. E você mede isso, gente. Total. Então, é lógica. Exatamente isso. Ai, que delícia. Tá ótimo se deixar nós duas aqui. Ficamos até 8 horas da noite. Mas vamos fechando aqui. Não sei se tem. Acho que dúvidas não. Vi muita gente com vários comentários aqui. Geralmente internacional. Temos o Matheus que está lá na Irlanda, mas acho que perguntas acho que não mandaram nenhuma. Acho que não. A André falou sobre um projeto que ela está desenvolvendo sobre o uso consciente de tecnologias. Achei sensacional, Dé. Gostei disso, André. Acho que eu vou chamar o André para uma live também, viu? Logo eu gosto de conversar com esse povo feliz. André é consistente, minha filha. Que ensina a gente a ficar mais feliz. Eu tô gostando disso. Ando com um pouco... Exatamente. Vou lhe passar o contato dela. Viu, Dé? É isso. Estou olhando aqui, não. Perguntas, acho que não. Perguntas, acho só que não acontecem. Só os comentários. Comentários, eu li todos, tá, gente? Não, eu não li todos, porque não enxergo mesmo, estou vendo agora. Eu não consegui comentar todos, mas estou lendo todos. Vou deixar a live salva aqui no nosso perfil também. Então, quem gosta de espalhar felicidade, a gente pede aí que também mande para quem não esteve aqui com a gente, mande para quem você está achando que está precisando daquela dosezinha, aquela dose boa de felicidade. De felicidade e de consciência. O que eu costumo dizer, né? Se gostou, mande para os amigos, se não gostou, mande para os inimigos. Em algum lugar vai ter utilidade.
Miriam tá dizendo aqui que estava tão concentrada que ela não conseguiu perguntar. Nem conseguiu perguntar. Bom, estava concentrada, estava prestando atenção, isso é Tá. bom. Tá aí Estava prestando. com coisas, a ideia é sempre essa. Paty, vou passar para você qual é o seu último recado, como é que a gente fecha, dê o seu último recado aí para a gente fechar essa nossa live aí. Ô, Laís, Porque eu quero lhe ousadamente agradecer muitíssimo. coloquei de manhã que eu ia negociar, ia fechar a minha sexta-feira negociando com a felicidade, entendeu? Eu vou lhe dizer assim, vou lhe agradecer imensamente o convite, a oportunidade para falar de pautas que eu adoro. Eu, né, você sabe disso. Saúde mental, ciência da felicidade, negociação, em que momento saúde mental e riscos psicossociais viram uma equação bacana e de resultado positivo, como é que a NR pode ser estrategicamente interessante, aliada, soldado na defesa do crescimento das organizações, do ecossistema, da área corporativa, como é que pode salvar as lideranças desse abandono dos postos e dos cargos por conta de adoecimento. Como é que a gente pode, a partir destas duas perspectivas, que é a NR que vai legislar e entregar o método, passo a passo e o caminho do que deve ser feito, e a ciência da felicidade, que eu entendo que está nesse movimento de ser cada vez mais abraçada pelas pessoas e organizações. Hoje eu atuo, como você sabe, com ciência da felicidade aqui no Colab e em palestra, treinamento, dando aula no Instituto Happiness com Sandra Testner, que é a maior autoridade em felicidade no Brasil hoje e no mundo também. Então a gente tem no mundo, e falo isso inclusive por conta das conversas com Sandra, muitas iniciativas e normas e intenções absolutamente positivas e direcionadas para mudar o cenário do que está posto. E mudar esse cenário pede uma decisão e uma intencionalidade que a gente não precisa adoecer para querer mudar. Entende? Então, falar sobre tudo que a gente precisa mudar e implementar, a gente precisa falar muito, porque falando muito e debatendo muito e explicando muito que a gente consegue acessar as pessoas. Que eu posso falar 2 horas sobre o assunto e o que eu falei em 1 segundo é que vai fazer sentido e abrir a cabeça de alguém. E o que eu falei no finalzinho, já indo embora, que vai abrir a cabeça de outra pessoa, e mais outra, e isso vai reverberando. Então, quando a gente tem essa consciência, todo mundo que tem essa consciência, eu, você, Miriam, André, Miriam também é especialista em felicidade, estava aqui, está aqui, é obrigação nossa falar sobre isso se a gente quer contribuir com o ecossistema. E é isso que a gente vem fazendo. É aquela coisa, né? Quando você não tem o que falar e você fala, você estraga o mundo. E quando você tem o que falar e fica em silêncio, é um desserviço. Eu vi um reel essa semana, recebi um reel essa semana, em uma cena de violência dentro de um ambiente de supermercado, um homem agredindo uma mulher e uma outra mulher que estava no caixa com o filho dela, um menino, sei lá, de uns 11, 12 anos aparentemente, eu não sei se é cena de filme, não sei o que é. Foi muito rápido que passou, eu assisti e me chamou a atenção a mensagem. Aí o menino faz menção de ir, aí a mãe faz assim, não, não vai. Fica aqui, fulano. E o menino, e o processo continua, o cara gritando, ameaçando, dando murro no armário e empurrando a mulher, e a mãe faz, volta aqui, não vai, isso não é da sua conta. Isso não é da nossa conta, não vai. Naturalmente com medo que o cidadão agredisse o filho dela, Sim. né? E aí eles vão para casa, vão embora. E a situação fica lá, ninguém sabe o que aconteceu. Aí quando ele chegou em casa, ele deitado com a mãe lendo e tal, mais tarde, aparentemente mais tarde, ele fez assim, aquela cena no mercado hoje, na loja, sei lá. Você não fez nada. Ele fez, não havia o que pudesse ser. Ela falou, não havia o que pudesse ser feito. Ele fez, mas o que estava acontecendo era injusto. Aí ela repetiu, mas a gente não podia fazer nada. A violência é a pior coisa que existe. Aí o menino respondeu, fez, não é a violência que é a pior coisa que existe. Aí a mãe se surpreendeu, fez, e o que é? Ele fez, a pior coisa que existe é a apatia. Bom. Sabe? Então eu acho isso bem pesado, assim, sabe? Bem forte.
Então, se você tem consciência e você não se movimenta, você não faz nada, você está, de certa forma, contribuindo para a continuidade, você está escolhendo e você está ficando do lado da apatia. Esse, definitivamente, não é o nosso lado, não é a nossa escolha. Né? Eu cresci acreditando que eu não era igual a todo mundo. Minha mãe me dizendo, eu acreditei, aí, mostrado. Não consigo abraçar a apatia. Sua mãe. Eu não consigo abraçar a apatia e estou cercada, graças a Deus, de pessoas que também não abraçam a apatia. Nunca abraçaremos. Nunca abraçaremos. Nunca abraçaremos, é exatamente isso. É isso. Então, muito obrigada por hoje. Obrigada por hoje também. Aprendi muito. Para mim, é uma satisfação de verdade, porque concordo muito com você que eu preciso ter as 2 horas para que os segundos aconteçam em segundos diferentes. Então, esse é um ponto muito importante de que eu nunca vou cansar de falar quando eu falo do bem, quando eu falo porque, de fato, o mal está acontecendo e ele nunca se cansa. Então, por que eu estou falando do bom, do bem, sei do que é isso, sei do ponto de satisfação que faz. Então, fica de fato, por isso que eu brinco muito de que se gostou, mande para os amigos, se não gostou, mande para os inimigos, mande para alguém que vai servir. Em algum lugar vai servir. Alguém vai ser beneficiado. Fato. Então, esse é o ponto. E fazer o convite, de fato, para quem está assistindo agora com a gente, quem vai assistir depois, de fato, se quiser aprender sobre felicidade, sobre negociação, de fato, recomendo fortemente aí, Patrícia. Já fiz, tenho muito orgulho de dizer que ela é minha mentora. E estamos aqui também, na minha parte, cuidando de empresas, cuidando de líderes, cuidando de profissionais que decidiram fazer diferente, de fato, se posicionar com uma liderança diferenciada. Amo isso, por isso que eu costumo dizer assim, se deixar nós duas aqui, a gente vai. Pela noite adentro. O trabalho para a gente não é dureza. A gente sim já teve momentos, a gente sabe que tem momentos na nossa vida que a gente trabalha duro, mas sim a gente já está em um nível e a nossa ideia a nossa proposta é que a gente de fato trabalhe o trabalho inteligente. Essa é a nossa proposta, com felicidade. Por isso que é divertido, por isso que a gente consegue levar com leveza, a gente leva por mais tempo e a gente consegue levar mais longe, de verdade. E que as pessoas se perguntem quanto tempo, o quanto que a gente está perdendo quando a gente ainda está ignorando o que está aí invisível em alguns casos, mas muito visível nas frestas, né? Tá saindo pelo adoecimento, pela dor de cabeça, pelas ausências, pela chateação, por tudo isso. Então, o convite é muito de que junte-se a nós, porque, de fato, a força está no bando e o nosso bando é de saúde, é de felicidade. Te garanto que tem resultados maravilhosos, a gente tem como provar. Eu digo e posso provar. Digo e posso provar que não são vozes da minha cabeça e tem resultados palpáveis. Obrigada. Paty tem um workshop dia 26, Paty? Dia 26 a gente tem um workshop sobre negociação. Sobre negociação. Então, quem quiser aprender sobre negociação e quiser continuar esse papo, por favor, vá lá na rede de Paty, vá pedir a ela, porque eu já fiz o meu, vou logo avisando. Estou chamando mais gente, como sobre isso, que eu quero aumentar esse povo feliz. Quanto mais gente feliz no mundo e mais sabendo negociar bem, melhor. E quem quiser cuidar, quem estiver aí com NR1, quem estiver com esses cuidados em saúde mental, vem para cá também, se junte. A gente faz uma comunidade maravilhosa. A gente faz um bem bolado massa. Aqui de todo mundo. Vi aqui vários, assinei para alguns, não consegui ver para todo mundo, mas agradecer o tempo, a disposição, a leveza de estar aqui com a gente e ouvir as nossas histórias. E aí agradeço, Paty, pela parceria de sempre. Muito bom e excelente aí fim de semana para todos. Bom final de semana e bom sextou para todo mundo. No meu perfil como no perfil de Paty. Ok? Beijo, pessoal. Beijo aí. Todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau.